O encontro desse ano priorizou povos e comunidades tradicionais na relação com a cidade. Como que eles resistem, reexistem, se reinventam e que interculturalidades, que possibilidades de diálogo aparecem a partir daí no cuidado e na alimentação. A gente está construindo essa metodologia da articulação dos diferentes relatos acadêmicos, escritos, orais, com os relatos também imagéticos, gráficos e os relatos poético-musicais. A gente vai trabalhar com as linguagens da vida, do coracionar, do sentir-pensar, da conexão entre razão e afeto. Que se una a academia com o conhecimento popular. Não somos seres sozinhos. E o autocuidado é o primordial caminho. Pois como integrante de um povo, qualquer ato pode influenciar a comunidade inteira. Reza, riso, luta e fogo na trincheira. Saibam que aqui tem abelha de capoeira e o mel da flor catingueira é mais doce que o mel de lá. Tem poesia que exalta o que é sentimento e a força do pensamento de quem sabe improvisar. Zefa Teresa me ensinou que para um caboclo cair na roda de coco tem que saber rebolar, soltar um verso na roda que se balança e no movimento da dança fazer o coco rodar. Brasil, chegou tua vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Procurando um lugar para falar de interculturalidade, no cuidado, na alimentação e o campo na cidade, as resistências e as existências e a sua diversidade. Um lugar de céu aberto, de fundo cordianil, que pudéssemos nos olhar, relatando o que sentiu. Encontramos esse lugar nas raízes do Brasil. Fala pelegum alawale sé. Pelegum alawatitu. Pelegum alawatitu. Baba pelegum alawale sé. Pelegum alawatitu. Pelegum alawatitu. Pelegum alawatitu. Baba pelegum alawale sé. Muita gente pode estar pensando que esse é um rito religioso. Não é. O que nós fizemos aqui é o princípio civilizatório de um povo que tem na natureza o maior respeito. Que para colher uma folha, para colher as folhas que estão aqui, nós somos os dois, pedimos licença e dissemos que aquilo que a terra nos dá, nós queremos devolvê-la com respeito. O que nós construímos aqui é reparação. O que a gente conseguiu fazer aqui é dizer, devolvemos o direito ao povo tradicional de matriz africana de poder fazer do jeito que eles sabem fazer. Nossa cultura é sempre onde sai o sol, né? Para espantar todos os males, para trazer algo positivo, né? Para iniciar o dia, né? Bem tranquilo. Vai seguindo o meu gesto. Primeiro assim, ó, tipo tirando. Tipo fazendo um gesto, tirando. Aí em Guarani a gente fala, sai da frente, tudo que é mal, e vai tirando e no final a gente fala tá. A UNEPS é um núcleo que produz conhecimentos interdisciplinares e diálogos interculturais para apoiar lutas por saúde e dignidade e direitos territoriais. A gente está tendo o Encontro de Saberes NEPS 2019, que se chama O Campo nas Cidades, Resistências,
reexistências e interculturalidades no cuidado e na alimentação. Ele é o resultado da proposta de continuidade do NEEPS, também do primeiro encontro que a gente teve no ano passado, que funda o NEEPS. Não saber de onde venho é um projeto político. Genocídio. Não saber de onde venho é um projeto político. Genocídio. Ameríndio, Rio de Janeiro, Tupinambá, tribo de guerrilha, povo que não nasceu para servir a sua ilha carioca. Bem, uma metodologia, uma forma de trabalho desse núcleo de pesquisa, de produção de conhecimento, de formação, de construir a sua agenda de pesquisa, as suas perguntas, as suas questões, e a partir de um diálogo com movimentos sociais e com grupos acadêmicos que são nossos parceiros. Como é que a gente constrói coletivamente, nesses espaços, nessas interações, um projeto de cidade alternativo. Nós nunca pensamos uma forma, um modelo de cidade que incorpore o campo. A academia nunca fez, a universidade nunca pensou assim, né? E eu acho que está na hora de pensarmos. E está na hora de pensar por causa das experiências que estão pipocando pelo Brasil. Esse limite entre o campo e a cidade, o que delimita isso? Por quê? Quem é que inventou essa demarcação? Isso vem no capitalismo, está nos gregos também, né? Está lá nos gregos, e a gente seguiu isso. Só que invertendo o sentido do capitalismo, porque no capitalismo, né, o campo é dominado pela cidade. O campo é um campo hoje sem camponês. Esse é o projeto. Né? É um campo dominado por altas tecnologias de ponta, né? Agrotóxicos, sistemas informacionais. Como é que a gente pensa essa superação dessa demarcação campo-cidade sem dominação? Essa é a nossa luta, na verdade, sem dominação. Eu não consigo ver ainda uma luta somente lá no campo, ou seja, na aldeia, somente fora da cidade. Mas eu vejo a luta sempre vai ter conectar. Por exemplo, toda a justiça, o Ministério Público, que hoje a indígena recorre, esse organismo, esse órgão, se encontra no centro urbano. Essa busca da força também. Em 2012, a rede, quando a internet ganhou esse sobrenome do meu povo, né, que é o Guarani Kaiowá, todos Guarani Kaiowá, e a maior parte que acrescentaram os nomes como sobrenomes, somos todos Guarani Kaiowá, foram do centro urbano, ou seja, da cidade, né? Mas o significado, o resultado desse movimento foi muito importante para o povo Guarani Kaiowá, que está lutando no campo, ou seja, luta pela terra, né? E os Guarani entrarem também nesse terreno da guerra digital. Eles perceberam, os caras estão aqui nos detonando e tem uma outra esfera de guerra. Então os Guarani também foram armar trincheiras na guerra digital. É uma coisa que eu também tenho refletido bastante hoje, isso. Não só os Guarani, os Pancararu esse ano também, lá em Pernambuco, eles tiveram um ataque terrível, que queimaram a escola, o posto de saúde. O que os Pancararu fizeram? Eles perceberam que eles estavam sendo difamados no WhatsApp, no Facebook, fizeram um vídeo, bombaram isso, chamaram os Branco Aliado em Recife, também fizeram várias ações de solidariedade dos artistas em Recife, e aí foi um massacre contra os racistas da digital, ou seja, as vitórias que os Pancararu tiveram nessa dimensão digital da terra. Não é somente Guarani Kaiowá que se encontra em resistência. Todos os povos, mais de 307 povos hoje catalogados. Mas em 1500 tinha mais de 1000 povos, né? E a maioria hoje se encontra à margem da cidade, que sofre diferente tipo de violência. E isso não acabou ainda, ou seja, não se encerrou ainda essa violência, esse ataque que começou 500 anos, né? O medo atravessa as experiências coletivas no Brasil. Hoje é isso, é muito medo. Temos que lidar com o medo. Temos que pensar, porque senão não avança. O medo político ele está sempre ligado a um sonho e o terror e essa construção do medo visa justamente nos distanciar do sonho. O movimento feminista fala assim, né?
dialogando com essa história do medo. Medo a gente tem, mas a gente não usa, não. Mas a importância do que essa fala está colocando é que, na verdade, os nossos povos eles sempre viveram em luta e sempre ensinaram a outras pessoas, a outras configurações de vida. Então, a importância desse momento para nós nos reconectarmos com os nossos demais irmãos dos povos tradicionais, povos originários, para a gente conseguir pensar juntos, porque a gente não consegue refletir, porque fomos separados para não refletirmos juntos sobre o poder da ecologia, dos nossos fazeres políticos, nossa forma de organização política. Nós combinamos não ser morto definitivamente, não ser extinto. Vamos resistir. Entre nós também vamos combinar como a gente vai resistir. O povo indígena não vai combinar somente com quilombola. Tem mais pessoas para combinar. Aí vem intelectual da universidade, organização civil, tem do movimento do pequeno agricultor, tem mais pessoa, mais movimento para a gente combinar também o que fazer diante disso. Essa troca de experiência, cada um relatando como vive, como a luta em diferente contexto, em vários lugares do Brasil, que todas as lideranças de outra região, que não conhecia bem também a luta dos Guarani Kaiowá, acabou, por conta do evento, né, conhecendo bem a realidade, a história e as lutas, e se posiciona assim, a apoiar. O Guarani Kaiowá é um povo que hoje se encontra no Mato Grosso do Sul, no atual estado do Mato Grosso do Sul, e um povo que perdeu totalmente as terras, né? Um amplo território que ele ocupava. A principal luta do povo Guarani Kaiowá é recuperação, demarcação, reconhecimento de uma parte da terra. A gente gosta muito de dizer, enquanto mulheres das águas, que a gente precisa aprender mais, conseguir identificar outras lutas muito parecidas com a nossa. Mesmo que tenha a sua especificidade, mas tem outros povos que lutam muito parecido com o que as mulheres das águas e os pescadores têm feito, que é a defesa desse território. E o NEPES ele tem abrido porta para o território de Ilha de Maré a se debruçar em pensamento de perspectiva de novos enfrentamentos, mas esse enfrentamento ajude a comunidade a ter mais dados para debater esse modelo que está posto, mas também de pensar estratégia de resistência no território. Eu acho que o caminho é muito pensado a partir dessas construções juntos e juntas. Quando a Eliette vinha falar na UFPA, a gente pensava assim, pô, vamos ouvir a Eliette. E aí eu faço parte de vários grupos lá que tem uma grande admiração pela Eliette, adora ouvir a Eliette, mas tem outros grupos lá na UFPA que fazem laudos contra os direitos da população quilombola do Recôncavo, sabe? Que defende a Petrobras e tal. Então, tem uma disputa nossa que a gente tem que disputar ali dentro. Eu acho que o papel das universidades, dos centros de pesquisa, dos intelectuais comprometidos com essa luta é conseguir, né, dar visibilidade a isso. Né? Construindo o quê? Construindo os mapeamentos, construindo formas de entrar na mídia, né? Não só nas mídias alternativas, porque ela fica circunscrita entre nós, na verdade. Né? Como é que a gente disputa o debate público, né, com estes conhecimentos, com esses acúmulos? Nasceram, foi como o estrondo no mar. Muita nasceram, foi como o estrondo no mar. Quem mandou foi Pai Tupã, ele se manifestar. Quem mandou foi Pai Tupã, ele se manifestar. A gente está falando a nossa realidade, cada um, então juntos a gente não se sente sozinho nessa luta. Com a força de Deus Tupã, vamos vencer os inimigos. Vamos pescar a pureza no poço da ilusão. Lá vai ter vida à vontade. Ninguém precisa cidade para morar no coração. E o camponês ergue a mão para receber energia. Sai para o trabalho de dia, só volta de tardezinha, quando plantou batatinha, feijão, milho e melancia. Defendo um semideserto, de chuva pouca e tardia, juntar no final do dia a vizinhança por perto, pois um do outro é coberto de respeito e oração.
que se um tiver feijão, no outro tiver arroz, cozinha um baião de 2 para começar o baião. O processo de colonização acabou sendo perverso, mais uma vez, com os povos tradicionais e os deixando, atualmente, né, com poucas variedades de alimentos. Né? A questão do território, essa coisa do desterro, né, das pessoas serem consideradas refugiados dentro do seu próprio território, né? São deslocados dos seus territórios tradicionais para reservas, para espaços pequenos. Então, isso acaba deixando os povos tradicionais, atualmente, com uma diversidade alimentar pequena, uma monotonia. Hoje, o processo do FONSAM-POTMA, do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, tem sido, há 8 anos, que é o tempo que a gente existe, descolonizar o poder da alimentação. Comer na folha, aprender a preparar os materiais que a gente come, quer dizer, a questão da vigilância sanitária, alguém falou que chega a vigilância sanitária, e aí eles não reconhecem as formas de preparo, o fio de dendê em cima da madeira, que é para não colonizar fungo, que para ter saúde eu preciso ter um equilíbrio biológico, social, psicológico, mental, mítico e ancestral. Quando se fala de cuidado e alimentação, para nós Sateré Maué, cuidado já começa a partir da gravidez. Nós amamentamos as nossas crianças, não tem tempo, é 1 ano, 2 anos, e não tem um tempo determinado para nós pararmos de amamentar nossas crianças. Eu sempre segui todos esses passos como é a nossa cultura, povo Sateré Maué. Para nós, da articulação de agroecologia, a articulação tem esse papel, que é o papel de reunir essas experiências, de saber que o conhecimento indígena, o conhecimento da mãe de santo, o conhecimento da dona fulana que trata com as ervas, todo esse conhecimento, o conhecimento da academia está a serviço de uma pesquisa-ação, onde essa pesquisa se torne ali um instrumento para que aquela comunidade consiga avançar. E não para aquela pesquisa que você vem, colhe a informação, transforma aquilo num texto e diz assim, não, já fiz a devolutiva. A gente precisa pensar o nosso jeito de dialogar com as comunidades, nosso jeito de dar ferramenta, nosso jeito de pensar assistência técnica, né, como acompanhamento técnico, parar de falar de assistência. Assistência, para mim, antigamente era uma ambulância. Vem assistência aí! Aí a assistência era aquela ambulancinha que vinha correndo. Entendeu? Então, a gente virou isso. É preciso a gente saber lidar com essas experiências, né, com esses conhecimentos da alimentação, com cuidado, com respeito. Que a gente sai daqui com aquele papel que a academia tem e que nós exercitamos nesse formato de criar conceitos, criar um pensamento do NEPS, né? Isso é ousado, né? Estar no encontro do núcleo de ecologias e epistemologias de emancipação para a saúde, como protagonista, dando a possibilidade da universidade resgatar e ser uma instituição que realmente cumpra com a sua missão. Porque, enquanto existir racismo numa instituição, ela não cumpre sua tarefa maior. Ampliar o conceito de saúde coletiva para essa questão. Essa é a verdadeira saúde, né? Que não é um equilíbrio individual, físico, psicológico, social do indivíduo. Ele é o equilíbrio físico, social, ambiental, biológico, mítico entre eu e os outros. A gente precisa fazer pontes. Preciso ser larva, preciso rastejar, mas eu tenho que sair do casulo e virar borboleta. Quando uma sociedade está em crise, volte à tradição mais antiga, que lá está a resposta. Não é mais construir um socialismo como a gente pensava, da lógica dos trabalhadores que despreza a natureza e despreza outros saberes. E nesse processo é preciso que a gente rompa
com as várias formas de dominação. E é por isso, até em homenagem ao Félix Guattari, que em 1988 e 89 fez um livro chamado As Três Ecologias, que o nosso núcleo, o NEEPS, fala das ecologias. É a emergência da importância da natureza e de uma outra forma de se relacionar com a natureza, mas é também a dimensão da ecologia das intersubjetividades, das mentalidades, dos afetos. Um ponto que foi bem importante para mim foi conhecer o termo ecologia política, né? Nunca tinha ouvido falar, e por estar num território de muita injustiça, né, social, né, quando a gente vai pensar o alimento, a gente tem que pensar o cenário que a gente está. Esse trabalho que a gente já realiza é bem horizontal, né? E como pensar a academia, a comunidade, né, as nossas relações, né, repensar essa forma, né, tão hierárquica. Falar da Rede Carioca de Agricultura Urbana é falar dessa cidade, né? Cidade Rio de Janeiro, né? Essa cidade que é excludente, machista, capitalista, né? Onde o negro não tem vez, né? Onde que plano de cidade é esse para quem? E a nossa luta, né, é afirmar que nessa cidade existe agricultura. E produzir na favela é enfrentar a violência diária, né? Como disputar essa narrativa que é dizer que a gente planta, né? Que se o campo, a cidade e a floresta não planta, a gente não janta, né? Como é se inserir nessa pauta, né? E dizer que a lavoura também é aqui. A minha casa eu conquisto pela força, conquisto caminhando e insistindo em ocupar. Vou caminhando, seguindo em movimento. A minha bandeira ao vento sobe e desce sem parar. E de mãos dadas, com o meu vizinho ao lado, eu me sinto encorajado, bem mais forte para lutar. Organizar, ocupar e resistir, este é o nosso lema, e não vamos desistir. Se cai uma lágrima, fica no peito a esperança, pois só haverá mudança se houver revolução. O povo unido, exigindo seus direitos, que está no artigo 6º da Constituição. Primeiro, o movimento sem teto, ele não ocupa uma terra por ocupar. Nós ocupamos o que é nosso de direito. O movimento ele surge em 2003, dentro da cidade de Salvador, e essa ocupação da qual hoje eu vivo, ela surge em 2009, e ao longo dos anos nós viemos montando estratégia de sobrevivência dentro dos territórios, para nos manter vivos. Tivemos a consciência que precisávamos ter um projeto dentro da ocupação da qual pautasse uma alimentação saudável para os nossos. E aí hoje nós discutimos a agroecologia dentro dos espaços da qual nós, do Movimento Sem Teto, temos ocupações. Nós não nos reinventamos. Eu acho um pouco equívoco essa palavra. Nós retomamos a sabedoria dos nossos. Essa identidade que é coletiva. Os povos originários, os povos tradicionais têm saberes e têm práticas que tornam possível se pensar que um outro mundo é possível, que outras práticas podem dar um outro mundo para esse futuro dessa criança, por exemplo, que está aqui, da minha filha, que está ali. Enfim, pensar a humanização da cidade e reinventar o campo é uma coisa quase que de onde a gente começa. E o campo tem demonstrado que tem a capacidade de se reinventar e já demonstrou de várias formas. O que eu tenho a preocupação nesse momento é de para onde vão os nossos saberes e como a gente se protege dos nossos próprios corpos que secularmente vêm sendo aniquilados, exterminados. Eu queria trazer aqui uma realidade internacional daquilo que se passa, daquilo que se pautou, que se passa aqui com o Brasil. Queria dizer que isso não é muito diferente do que se passa global, quando se debate essas questões de território. E isso acontece em África. E quem se levanta, infelizmente, para contrapor é morto, isso desde a década de 60. Então, isso é uma questão global que eu quero aqui falar. Eu trago aqui a experiência da Angola e de alguns países na qual eu tive a oportunidade de acompanhar. Pautamos
a farmácia viva dentro das comunidades, porque precisamos trabalhar as ervas medicinais. E precisamos entender como trabalhar com essas ervas. Porque não é só chegar, pegar, fazer um chá e pronto, não. Existe todo um traquejo, né? Existe toda uma essência que a gente trabalha com essas flores ou com essas folhas passada pelos nossos mais velhos, né? E hoje são coisas que estão se perdendo dentro das comunidades, muitas vezes pelo fato do jovem achar que ele não pertence mais a esse mundo, porque a sociedade colocou na cabeça dele que ele precisa ir lá e enriquecer a indústria farmacêutica, da qual nós tomamos um remédio para uma dor de cabeça e atinge o rim. Então, podemos construir, sim, essa comunidade livre disso tudo. Quando a gente chega na feira e que a gente consegue, né, enquanto culinaristas, trazer a taioba, né, trazer os bolinhos de macaxeira, né, trazer a jaca verde, isso é luta, isso é resistência. E você hoje consome aonde? E como é que a gente vai fazer para que essas coisas que a gente fala dentro dos encontros cheguem até a maioria, vamos dizer assim, pessoas que não entendem do porquê da nossa luta, do porquê dos nossos movimentos. Dentro desses encontros, é uma coisa minha mesmo, que eu aprendi, que as palavras, os poemas, eles são uma forma de resistência, eles são uma forma de transmitir a sabedoria, de transmitir o conhecimento. A academia precisa, sim, ser ocupada com outras formas de pensar, outros conhecimentos, nessa proposta de uma ecologia de saberes. E o que a gente está tentando promover aqui é exatamente um diálogo de saberes, um diálogo intercultural, para que todos tenham espaço de colocar outras formas, outros conhecimentos. Conhecimentos, assim, na definição, ele está ligado a algo puramente intelectual, né? Como definição. Mas os saberes são aqueles que se juntam aos sabores, ou seja, aos sentidos. O motivo de eu me identificar bastante com esse grupo, assim, com essa temática, tem uma relação com a minha pesquisa pessoal. Que eu faço uma abordagem através das minhas pinturas e algumas performances que traz essa questão do reencontro com o outro. A ideia é reverberar e traduzir algumas possibilidades entre esse afeto entre corpos pretos e periféricos, sabe? Este ambiente deste ser vivo que está na minha mão, eu me sinto exatamente assim. Esses cuidados que hoje foi relatado por ti, está, na minha opinião, dentro da tua compreensão biomítica, que seja dos povos tradicionais ou que seja dos povos indígenas. Agora, isso não está contido, na minha opinião, com os vencedores, com aqueles que produzem cotidianamente o que nós estamos vivendo hoje. O meu nome é Edson Augusto Nogueira. O Nogueira, que é o meu sobrenome, só quer dizer o nome da fazenda aonde os meus antepassados foram escravizados. Então, é como se eu tivesse uma marca de ferro todos os dias que eu tenho que repassar isso para os meus filhos e para os meus netos. Pedaços de espelhos espalhados me fazem juntar os cacos dentro de mim e nos olhos de cada um me ver refletida entre Aiê e Orum. Engole o choro, menina! É como diria Dona Carolina Maria, militância de verdade é ter o que comer no fim do dia. E finalizando a Lamarília, vomitando tudo aquilo que me deixou engasgada, eu já morri de fome. Hoje eu não morro de mais nada. É isso que eu tenho para compartilhar. Pedir licença para tirar o chapéu de pesquisador, de doutor, de trabalhador da Fiocruz, de militante da saúde pública e encontrar nesses espaços um pouco da tradição, da ancestralidade. Eu vim de um espaço aqui no Rio de Janeiro, um espaço muito discriminado, né, porque eu nasci numa favela. E a favela, por excelência no Rio de Janeiro, é o espaço daqueles que foram excluídos dos seus próprios territórios, né? Ele contando parece que me envolve também.
É uma coisa que a gente está... Ele está na cidade, eu estou na aldeia, mas a história é quase a mesma coisa sobre preconceito, racismo. A luta da gente é por terra e água e um alimento saudável. Não é simples o que esses povos têm vivenciado. E aí o NEEPS ele acolhe a população de Ilha de Maré muito a partir das contaminações por metais pesados. São povos que estão morrendo pela poluição química, que é uma outra estratégia de nos matar silenciosamente e sem digitais, porque o racismo ambiental ele é isso, ele te mata sem dizer quem me matou foi fulano. Porque a gente sabe que ali tem um povo preto e preta e que para o Brasil esses povos não importam, esses corpos não importam. A gente vive num Brasil de preconceito, de racismo contra o negro, muito forte ainda. Então por isso a gente tem essa dificuldade, né, de ter o nosso território revalorizado. Então a gente vive lá nessa luta, né? Porque o quilombo a gente considera como um símbolo de resistência. Né? Eu vim aqui ter uma fala de 3 minutos, não vai dar para expressar nem a metade do que o meu povo sofre no meu território. Quando o meu cacique chegava, tudo mudava. Eu tinha uma nova força, uma nova resistência. E aí quando ele se sentou no meio dos guardas, só saía morto daquela terra. E aí eu me sentei do lado e disse: cacique, somos 2 que só saem de dentro dessa terra. A luta do território indígena é muito pesada. Muitos acabam sentindo medo. Muitos acabam recuando. Mas a minha posição dentro do movimento é essa. A força da natureza, a força das águas é quem me dá força. Andarás por terras onde passei e lutarás por ela como eu lutei, porque estás aqui tua raiz e falarás a ele, esta terra tem dono. Nessas frases de antigos guerreiros, é de onde vêm as nossas forças para lutar. A arte, ela vai sem fronteiras e eu sinto muita falta nos temas dos saberes, a arte e a cultura ali como instrumento mesmo de guerrilha. É um instrumento mesmo de guerrilha muito potente. Quais os próximos passos para conseguir ajudar esses territórios e como fazer com a nossa ajuda, né? Esse grupo que discute terra e território, eu quero chamar carinhosamente esse grupo de vida. Tudo, além disso, parte a partir da terra. O trabalho, a saúde, a educação, de respeitar a folha, de respeitar a erva, de respeitar o tempo daquela planta. Eu estou no Brasil, nasci no Brasil, me criei, sou uma cidadã brasileira. Mas meu coração, minha identidade, minha espiritualidade, não. Meu sagrado me remete ao modo civilizatório, com a visão do mundo africano, que é o compartilhar, que é vivenciar tudo que é da natureza. E isso está preso, intrínseco na terra, no meu território. Cadê o meu território? Onde está? Onde estão minhas águas? Onde estão minhas nascentes? Onde está a nossa mata? Onde está? Onde está a minha soberania alimentar com comida de verdade, que não tem a terra, que não tem agrotóxico? Tradição alimenta, não violenta. Tradição alimenta, não violenta. Eu quero dizer que esse momento que se vive aqui hoje no Rio de Janeiro, aqui em Santa Teresa, neste espaço que faça com que a gente respire, né? Que a gente não sinta um pouco de poluição e que a gente está num debate forte, concreto e comprometido com estas causas, que só isso talvez vá mudar um pouco esse país. Né?
Pode seguir respirando de olhos fechados, no tempo necessário, no ritmo necessário. É uma lembrança que nos alegra de momentos na nossa vida onde a gente celebrou os alimentos. Às vezes o nosso alimento é a comida, mas a gente também se alimenta do nosso território, a gente se alimenta da nossa cultura, a gente se alimenta daquela energia que está ali, que nos faz, inclusive, estar aqui no dia de hoje, né? Yamake poportakshe, paike yun machepa. Yamake poportakshe, paike yun machepa. E a ecologia de saberes tem essa visão de pensar que o conhecimento acadêmico não é superior ao que é produzido na comunidade, ao conhecimento tradicional. É um a mais. O conceito só tem sentido se ele representa a potência, se ele nos motiva a discutir, se ele nos motiva a ir adiante. Eu vi aqui vários exemplos muito diversos de como a ecologia dos saberes ela emerge dos territórios, ela é praticada nos territórios. E o conceito, ele serviu muito para que isso emergisse, para que isso surgisse. E aí o conceito tem sentido. Então nós estamos aqui hoje com vários povos representados porque a gente entende que se a gente não construir uma proposta comum, que todos os povos se vejam ali, que a academia tente se transformar também para conceber uma perspectiva de transformação da sociedade, que os povos se vejam lá também, nós não vamos conseguir avançar, que estamos pensando em caminhos, né? Eu acho que esse encontro é sobre como a gente pensa os nossos caminhos. Tudo isso para nós, a forma de pensar, a música que nós fizemos, a construção, para nós, é o alimento que nós estamos precisando agora para ter de verdade comida de verdade. A alimentação é poder. A alegria vem das tripas. Terra nutre, devolvemos alimento, é reza da mãe sagrada. Planto quiabo, banana, coco verde, feijão, batata doce, coentro, tomate e fruta-pão. Eu também planto semente, crioulo e colho resistência, nutrindo o meu corpo, minha mente e minha essência. Vamos então coracionar, se juntar outra vez, fazer a luta, refletir o saber, sentir, pensar, preparar nosso povo para a disputa, cada povo fazendo a sua parte. Já parou para pensar? Para a mulher pobre, preta, favelada, para a mãe solo. Precisamos dar conta e estar sempre pronta. Criar nossas crias, cuidar do nosso lar. Alimento para a gente é falar de racismo, conflitos ambientais, ameaça à moradia, sociologia das ausências e das emergências ou urgências? A gente que pratica a agroecologia, entender esse espaço, né, esse alimento como eixo central de qualquer discussão, né, e que ele incide na cultura, ele incide no meu consumo, ele incide na forma de que eu vivo, ver a realidade que a gente quer pra gente, né, não a realidade que a gente tem. Porque a realidade que a gente tem não é que a gente escolheu, ela foi imposta a nós, né? Então, ver o que a gente escolheu. Desenvolvimento sustentável. Que a alimentação saudável não seja objeto do mercado. E o não cuidado venha de quem deveria cuidar. Se o campo não planta, a cidade não janta. Essa é a trama. O extermínio não é só no final da bala. Quantos tomaram café aqui nessa sala? Mas cuidado, cão bravo. É hora da retomada. Sua manada a gente acerta na flechada. Cuidado, não é tutela, mas a união permanece entre o campo e a favela.
Essa pintura eu fiz no decorrer das nossas conversas. Durante as falas, assim, eu percebi que todas as coisas ditas, elas tinham uma relação muito forte com o apagamento da história, né? Então são dois personagens, uma mãe e um filho, trocando uma relação de afeto, mas com uma memória, com um mapa. Essa troca de experiência, troca de intercâmbio de experiência mesmo, fazendo uma... E os problemas específicos enfrentados para cada comunidade e, ao mesmo tempo, um problema comum que atinge todo, né? E nossa resistência continua, não é para ninguém desistir, e contamos com todo mundo, com todos vocês, nessa luta que não vai parar nunca, vai continuar a resistir. Nós, como povo originário, em toda a parte do Brasil, continuará resistindo. Essa terra que nos dá vida para o futuro, que foi para o passado e será para quantas e tantas gerações. Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, para a juventude? Se o vento que vier for poluído e me manchar toda a minha pele pela poluição que vem, eu morro a cada dia um pouquinho. Então não dá mais para ficar em casa pensando, né? Nós temos que ter ação e atitude. E nós vamos bater um paó. É uma saudação e um despertar para os nossos deuses e deusas. A gente vem nesses 3 dias discutindo e apresentando o resultado dessas reflexões, desse diálogo, e estabelecendo essas redes, essa parceria e esse compartilhamento de saberes e práticas, de experiências. E a nossa expectativa é que, como foi apresentado hoje, esse diálogo, que é um diálogo também com as linguagens da vida, com a arte, que ele ajude o NEPS e, ao mesmo tempo, o NEPS contribua para fortalecer a base narrativa e os conhecimentos por parte dos movimentos que estão em luta. E esse encontro está mostrando para mim isso de uma maneira muito clara. Estamos muito felizes que estamos no caminho certo nessa parceria e nessa forma intercultural respeitosa de diálogos entre saberes. Ô lua nova, cadê a lua cheia? Os terreiros estão chegando e vão deixar rastro na areia. Essa troca, a partir do povo de santo, dos indígenas, que é muito parecido com a característica das comunidades pesqueiras, é que tem nos ajudado estrategicamente a pensar e aprender com outros como se comportar e como fazer a defesa do seu lugar. Eu acho que quando a gente sai daqui, já tem outros pensamentos de pensar em um próximo encontro, de pensar em novas estratégias, de pensar de como é que a gente vai conseguir unificar as forças, mesmo em outros territórios, para defender o território comum e o território que é de todos, que é esse meio ambiente que é sagrado e que é importante na vida da sociedade. Eu acho que é isso. O que eu vou levar na minha aldeia é que contar para eles que a gente não tá sozinho assim na luta. Tem outras pessoas também. Eu adoro cantos. Se quiser eu canto. Pode ser. Pra mostrar. Essa dança é do tangará, que é um passarinho que a gente sempre imita, que é da natureza. E é uma dança que todas as crianças faz com nós. E sempre vamos estar levando isso futuramente para os nossos jovens e crianças. Tangará, carunhão, tangará, carunhão, o jerodi, onyembo, jerepona, o po, oguro. Tangará, carunhão, o jerodi, onyembo, jerepona,
Onyembo jerepona, nyamake poportache, paike yun machepa, nyamake poportache, paike yun machepa. Klengo yamakemburi, klengo yamakemburi, puri tembo no pa. Puri tembo no pa, nyamake poportache, paike yun machepa, nyamake yamantuzache, paike yun machepa. Klengo yamakemburi, klengo yamakemburi, puri tembo no pa. Puri tembo no pa.